Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia, amém? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês, lá no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele vai retratar uma mensagem que Jesus deixou para seus discípulos, e diz assim, Atos, capítulo 1, verso 8. Jesus disse o seguinte: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus ele dá uma ordem para os discípulos, dizendo, olha, vocês serão as minhas testemunhas. Depois do derramamento da chuva temporã na vida dos discípulos, eles obtiveram ali um poder e uma autoridade para ser testemunha de Cristo Jesus, para testemunhar que o Messias esteve junto a eles, caminhou junto com eles, e que esse Messias ele foi crucificado e ele ressuscitou no terceiro dia, e ele subiu aos céus e está nos preparando um lugar. E os discípulos deveriam ser testemunhas de Cristo Jesus. Assim foi o que eles fizeram, eles testemunharam, a vida deles foi um testemunho do poder visível de Cristo na vida deles. E o Senhor também nos chama nesse tempo para sermos testemunhas do poder que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E lendo o livro Igreja Remanescente, no último capítulo, vai dizer assim, o tópico chama Prosseguir com maior eficiência. E ela diz o seguinte, é-me mandado dizer aos nossos irmãos de ministério, esteja a mensagem que vos saia dos lábios impregnada do Espírito de Deus. Se já houve tempo em que precisávamos da guia especial do Espírito Santo, este é agora. Necessitamos de consagração completa. Já é tempo de havermos dado ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Então aqui ela vai dizer, olha, se durante a tua caminhada cristã, se houve um tempo em que nós precisássemos da presença de Cristo Jesus e do caminhar lado a lado com Ele, esse tempo é agora. Durante todo esse período que nós temos vivido de igreja, nós temos, Senhor, nos socorre, Senhor, nós precisamos da tua ajuda, do teu poder, mas esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo é diferente do que nós já vivemos até aqui, e esse tempo é essencial que o nosso testemunho, a nossa perseverança, ele esteja todos os dias, para que sejamos testemunhas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e sermos testemunhas para a cidade de Barretos. E ela disse que isso precisa ser um testemunho na minha vida, na sua vida, mas também precisa ser um testemunho do nosso ministério. E o ministério que Deus nos chamou é a Igreja Amor de Cristo, é fazer a obra dele na excelência. Então ela disse, olha, esse tempo nós precisamos. E nós sabemos que o Senhor, quando Ele nos chama para o trabalho, Ele nos capacita. E vai dizer o seguinte, assim como Ele agiu em todas as eras para dar a vitória ao seu povo, também nessa época almeja levar o desfecho triunfante, o seu propósito para a sua igreja. Ordena Ele que os seus santos crentes avancem unidos, indo de força a maior força, de fé acrescida de segurança e confiança na verdade e justiça da sua causa. Então nós precisamos avançar
de força a maior força, de fé a uma confiança na segurança da justiça e da verdade de Deus. Então nós não podemos vacilar nesse tempo. Nós temos que lembrar que Deus, Ele tem nos dado todo o poder e autoridade para prosseguirmos. Ele tem nos dado o meio, Ele tem nos dado a palavra todos os dias, seja através do canal da igreja, seja através da nossa leitura e o nosso devocional diário. Ele tem nos dado esse alimento não tem nos faltado em momento nenhum. E nós sempre precisamos lembrar que nós devemos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus, para não nos desanimarmos. E lembrar sempre, sempre, sempre que quando Jesus veio, do nome dele era Emanuel, Deus conosco. E Jesus, ele também deixou uma promessa para os discípulos dizendo assim: eu nunca te abandonarei, eu jamais deixarei. Essa é uma promessa que nós temos. Então, irmãos, mais um trechinho aqui, ela diz o seguinte: pautemos sempre a nossa vida pelos princípios da justiça, a fim de que avancemos de força em força no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer e tomar posse dessa promessa que Deus tem nos dado, de que o Espírito de Cristo, o poder de Deus, que é Cristo Jesus, está conosco, nos ajudando. E a nossa fé ela precisa agora mais do que nunca ser provada, e nós estamos sendo provados na nossa fé, em tudo isso que nós estamos vivendo. E nós cremos que Deus, Ele é abundante para fazer muito além daquilo que nós pensamos ou nós conseguimos colocar e pedir a Ele. Mais um trecho diz assim: devemos ter por muito preciosa a obra que o Senhor tem feito progredir por meio do seu povo observador dos mandamentos, e que, pelo poder da sua graça, se tornará mais forte, mais eficiente à medida que o tempo avança. Então esse é um tempo que nós estamos nos preparando para avançar. Tempos difíceis vão vir, claro que virá, é certo que virá, mas esse tempo nós devemos ter muito preciosa essa obra que Deus tem feito nas nossas vidas, particularmente como família, para que a nossa fé ela avance. E fala assim que Deus, ele vai usar os observadores dos mandamentos dele, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. É claro, é evidente que em vários momentos o diabo vai tentar nos parar. É claro que o diabo, ele não está satisfeito com o nosso avanço, ele não está satisfeito com as palavras que Deus tem liberado, porque isso tem trazido vida para nós através das mensagens postadas. E é claro que o diabo, ele vai tentar de tudo para nos fazer parar, para nos fazer retroceder, mas se estivermos com a nossa mente e os nossos olhos olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós não seremos atingidos. Ele vai querer nos trazer desânimo, ele vai querer mostrar a situação que o mundo, que o país está vivendo para nos desanimar, mas nós temos que levar os nossos olhos aos céus, assim como diz o Salmo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E nós sabemos disso, o nosso socorro, ele vem do Senhor. E olha aqui, ela diz o seguinte, ela diz: a sua experiência será de crescimento constante, até que com poder e grande glória
o Senhor desça do céu para aplicar aos seus fiéis o selo da vitória final. Amém? Olha aqui que promessa. A nossa constância, a nossa constante caminhar com Jesus, a nossa perseverança, ela vai nos fazer crescer constantemente de fé em fé, subir um degrau a cada dia. E aí é a promessa de Deus, né, que Ele vai nos selar, né, nós receberemos o selo da vitória. E aí eu queria deixar mais um texto com a igreja, que está em Efésios capítulo 3. No 13, o Paulo vai dizer assim: irmãos, eu peço que vocês não desfaleçam com as dificuldades, mas que vocês permaneçam firmes em Cristo Jesus. E aí vai dizer o seguinte, no versículo 16, vai dizer o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos corroborados, confirmados, né, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. E a plenitude quer dizer que é completo, é um grau elevado da fé. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém? E que o último trechinho, oro com fervor, para que o trabalho que fazemos agora fique profundamente gravado no nosso coração e na nossa mente, que os nossos sentimentos eles sejam totalmente mudados e moldados, que nós não vivamos de uma maneira sentimental, mas que Deus possa compartilhar conosco os sentimentos que está no coração dele. E o sentimento que está no coração dele é dizer: igreja, a vitória de vocês, se vocês permanecerem firmes. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Que o amor de Deus, que ele seja aprofundado nas nossas vidas mais e mais a cada dia, e que a nossa confiança esteja em Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que seu rosto esteja sobre cada um de nós, e que em Cristo Jesus nós possamos receber esse selo de autoridade, selo de filhos genuínos do nosso Senhor e Pai, né? E por meio de Cristo Jesus, porque isso só é possível por meio dele. Amém, igreja? Fiquem com Deus, que Deus possa continuar nos abençoando, falando conosco individualmente e como igreja. E eu espero que até breve que possamos nos encontrar. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.